entrar ao vivo aqui, tá? Uhum. Fala galera, estamos aqui ao vivo no Instagram e também no YouTube, né? Eu e o Daniel vamos fazer uma live agora falando sobre as ações que a gente está de olho, né? A gente vai citar aí, ele vai falar sobre 3 ações que ele está acompanhando de perto, gosta muito e acha que vale a pena, e eu também vou citar mais 3 ações. Tá? E aí dando um total de 6 indicações. Não é indicação, tá, pessoal? É para vocês mesmo fazerem a análise, né, dessas ações. Então a gente vai basicamente aí fazer a gente vai fazer a análise, né, Daniel? A gente vai fazer a análise das ações, por que que a gente acha interessante essas ações, essas ações desse momento, com base em análise fundamentalista, valuation, seja lá o que for, né? Mas a conclusão de investir ou não nessas empresas não é nossa responsabilidade dizer para você se você deve investir ou não. Tá bom? Você que tem que avaliar por você mesmo. Tudo bem? Peraí. Tá me escutando bem? E aí, Opa, E Roberto? aí, Roberto? fala, beleza? Tá me Corta escutando o bem? som aí do. O som ali do... Tô te escutando bem, só Tô corta te o som do escutando bem, só computador para corta não dar o som o eco. o eco. Uhum. Sim. Fechar aqui agora. Fechei. Beleza. Só falar com a galera aqui do meu Instagram, do meu Dinheiro Ativo, a galera que tá entrando aí. Nós estamos fazendo uma live agora, nesse exato momento, no YouTube. Tá? A live tá ocorrendo no nosso YouTube. Para se você ainda não tá no nosso YouTube é Meu Dinheiro Ativo, Uhum. youtube.com/barra Meu Dinheiro Ativo. E a gente vai responder no final dessa live as dúvidas que vocês colocarem lá no chat do YouTube, tá bom? A gente vai dar uma olhada lá no Show. chat. Eu já estou com o chat aqui aberto para poder olhar. Eu e o Roberto, para vocês que não conhecem o Roberto é um companheiro aí de jornada, também trabalha com educação financeira, é certificado pelo CGA, né, como gestor. E, Uhum. Roberto, se apresenta um pouquinho para a galera aí do Meu Dinheiro Ativo. Beleza. Então, eu sou lá da cidade de Vitória também, né, Espírito Santo, assim como o Daniel. Né, eu trabalhei 3 anos lá na Petrobras, só que eu sempre fui um cara que gostei muito do mercado financeiro, né? Desde minha época de faculdade, ali com 18, 19 anos, eu comecei a estudar e comprei minhas primeiras ações. E desde então nunca mais parei de estudar, e hoje aí já tenho aí um portfólio de investimento bem diversificado em termos de quantidade de ações, geograficamente falando, visto no Brasil e visto no exterior, né? E também estou para lançar meu próprio fundo de investimento aí, né? Para poder, digamos que agora antes eu era apenas um investidor, digamos, um investidor só para que tomava conta somente do meu patrimônio, digamos assim, né? E agora eu vou passar aí para tomar conta do patrimônio de outras pessoas também. Show de bola! Então vai ser um gestor de fundos. Muito em breve nós vamos poder fazer parte do fundo de investimento aí do Roberto, tá? E aí, Roberto, o pessoal está querendo saber, né? O pessoal entrou na live, a gente fez a chamada, 6 ações para ficar de olho nesse momento de Uhum, crise. E, assim, eu acredito que falar de ações nesse momento de crise, na verdade, a gente está pensando assim, falar de ações em comprar agora, no momento de crise, uhum. para ganhar com o pós-crise, né? O que você tem a dizer sobre isso aí? Exatamente. Assim, ganhar no pós-crise, não necessariamente ganhar no pós-crise, né? Porque é o que eu falo, né? Quando passa a crise, quer dizer que o pior momento já passou, o pessimismo já passou, né? E certamente as ações já vão estar com preço mais elevado. Então, eu vi muita gente falando, não vamos investir em ações agora, né? Porque a faca está caindo, né? Você já deve ter ouvido esse ditado também, Com com certeza, né? certeza. A faca está caindo, não vamos entrar em ações, mas a verdade é o seguinte: a bolsa já está aí em 80, hoje chegou a quase 81 mil pontos, não foi? Alguma coisa assim. E Exatamente. já saiu do patamar de 62 mil pontos. Né? Então, naquela época que estava beirando 60 mil, a galera começou a falar: não, a faca está caindo, vai cair mais, já deu seis circuit breakers, não sei o quê. E muita gente deixou de aproveitar a oportunidade. Né? Eu fui falando, eu fiz vários posts lá no meu Instagram, para quem não me segue ainda, né? Meu Instagram é Escola da Fortuna, onde eu compartilho conhecimento. E falei pra galera, não é assim, entendeu? Vocês têm caixa para comprar ações, vai comprando devagarzinho, né? Você não sabe
Ninguém sabe até onde vai o fundo desse negócio. Então, pode ser que hoje seja o fundo, ninguém sabe, né? Ou pode ser que o fundo seja em 40 mil pontos também, poderia ser, né? Nada é impossível acontecer no mercado acionário. Poderia muito bem voltar ao patamar lá mais baixo de 2016 e atingir novamente aí na faixa dos 40 mil pontos. Poderia acontecer, né? Mas, pô, a gente não pode deixar de falar que quando uma ação cai 50%, 60%, 70%, uma ação que você já gostava, já achava interessante para investir, né? Se antes da queda, na sua opinião, se já era legal investir nela, já era interessante, imagine quando ela cai 30%, 40%, 50% ou até mais do que isso, né? Então, assim, quem aproveitou, aproveitou, né? E quem não aproveitou, não sei mais se vai conseguir aproveitar, né? Preços tão baixos igual a gente chegou lá em 62 mil pontos. Pode ser que caia de novo, né? Tanto pode ser também que não. Eu acho que a questão do estímulo monetário que está sendo dado a nível mundial e também pelo fato de que a taxa de juros está muito baixa no Brasil, né? Não só no Brasil como no mundo todo, isso aí estimula uma retomada rápida, porque quem tem dinheiro, o cara não vai querer deixar na renda fixa, né? Então a galera, o pessoal que sofre menos na crise, que é a galera da grana mesmo, os caras não vão deixar dinheiro na renda fixa, e a renda fixa não rende nada, né? Nem aqui no Brasil, nem em lugar nenhum. Hoje no Brasil a Selic é 3,75, a gente está numa situação de praticamente juros negativos, né? O que é juros negativos? Você pega o 3,75, desconta a inflação brasileira, né? E a gente chega numa situação de praticamente rendimento zero, né? Ou se bobear, tá até negativo, né? Eu não sei quanto que foi a última. Qual foi a inflação dos últimos 12 meses? Você lembra? Você lembra, Daniel? Foi por volta de 4%. Então, por volta de 4%, sendo que a Selic está 3,75%. A gente já está numa situação, então, de rendimento negativo, né? Exatamente. Então, acho que isso aí também influencia, né? Para poder a retomada, o mercado acaba antecipando de forma muito rápida, né, essa retomada aí. E aí também o tempo que vai durar o lockdown e as consequências econômicas também vão dizer se a gente se a bolsa vai cair mais ou não, né? Também isso aí, as consequências futuras de falência de empresas e tudo mais, né, também vão ser determinantes para saber se a bolsa vai voltar, se ela vai continuar subindo, né? Provavelmente uma tendência um pouco mais lenta de subida, né, até a retomada efetiva, ou se ela, de repente, vai dar um pânico de novo na galera aí futuramente e vai cair de novo. Mas circuit breaker, eu acredito que, não acredito muito que tenha, não. Tendência de baixa, eu até acredito que ainda dure por um bom tempo. Tendência de baixa. Mas mais circuit breaker, eu não acredito que role mais, não. Hoje eu ouvi alguns comentários acerca de que antes de termos um novo gap de alta frequente e constante, a gente vai ter ainda provavelmente uma queda que pode ainda trazer alguma oportunidade de compra. Você enxerga ainda essa possibilidade de a gente não voltar aos 62 mil pontos, que acho que foi uma coisa até muito complexa de se acontecer novamente, que ficou muito distante a racionalidade, né, dos preços ali. Sim. Mas você acredita numa queda que vai trazer para os investidores uma nova oportunidade de compra, pelo menos a preços um pouco mais descontados? Ah, sim, pode acontecer, né? Mas é o que eu falei, eu ainda tenho caixa, né? A galera, inclusive, eu vou atualizando lá no meu Instagram, a galera que me acompanha nos stories, né? Eu vou colocando, a galera, já gastei tanto por cento do meu caixa, ainda tenho caixa e tal. Eu ainda tenho aproximadamente 50% do caixa que eu tinha para investir em ações, eu ainda permaneci ali, né? Sem gastar. Então, assim, tanto oportunidades eu estou aproveitando mais oportunidades no Brasil, mas no exterior também tem algumas oportunidades interessantes, inclusive vou citar aqui, né, nessa live de hoje algumas oportunidades que eu considero boas. Comprei ações da XP, por exemplo, quando chegou a $17. Hoje ela já deu uma recuperada muito boa, né? Hoje já chegou na casa dos $27, se eu não me engano, hoje, né? Então ela já deu uma esticada boa, já não acho mais que tem uma margem de segurança tão boa igual estava quando ela bateu 17, né? E é isso, cara, aproveitando as oportunidades pontuais, entendeu? Não quer dizer que, tipo assim, a bolsa a bolsa recuperou, né, bem de 60 e poucos mil para 80, mas tem muita ação ainda que está com preço muito baixo ainda, que não se recuperou com tanta intensidade, né, igual o Ibovespa.
né? Mesmo porque teve algumas ações que caíram 70%. Então, para poder voltar lá para o patamar que ela estava antes, quanto que tem que subir, né? Ela tem que, sei lá, triplicar de valor, né, para poder chegar no patamar que ela estava antes. Então, não é uma coisa tão simples assim, né? Pode ser que demore um tempo. E eu acho que a galera tinha que guardar, deixar um espaço para reserva de oportunidades aí futuras aí, né? E não gastar todo o caixa agora, não. Com certeza. Inclusive, nós falamos hoje exatamente sobre essas ações que tiveram uma queda expressiva nesse momento de crise do coronavírus, mas que ainda estão em um preço que nós consideramos que pode ser atrativo para o investidor, né? Eu acho que esse assunto interessa a qualquer investidor que está posicionado em ações ou até mesmo que quer começar a se posicionar, já está com conhecimento, já possui uma reserva de emergência montada, está querendo começar. Então, eu acho que vai ser um conteúdo muito rico para quem quer realmente aproveitar essas oportunidades. Mas vamos direto ao ponto, que eu acho que o povo começa a ficar um pouco impaciente. Vamos falar, então, da primeira ação. Posso começar, Roberto? Pode começar. Manda bala aí. Então, vou começar. A primeira ação assim, que eu quero falar é a ação da Itaú, do Itaú Unibanco, também conhecido como ITUB, né? É o ticker dela, é ITUB, né? E o Itaú Unibanco, por que eu acredito que é uma boa opção para quem quer começar ou quem já quer aumentar a posição? Porque nós estamos falando do maior banco privado do Brasil e um dos maiores do mundo, né? 55 milhões de clientes, com presença em 18 países e com mais de 4.500 agências. Então, nós estamos falando de um banco muito, muito top, que tem 24 anos consecutivos de lucro, ou seja, sempre tendo lucro, já fazem 24 anos que tem lucro consecutivamente, e com receitas e lucros crescentes nos últimos 4 anos, que é um patamar, uma forma que eu uso bastante de análise fundamentalista, que eu gosto de analisar como é que estão os lucros, se os lucros estão crescentes. Considero esse um bom indicador. E eles chegaram a 27 bilhões de lucro líquido em 2019, né? 27 bilhões, ou seja, muita coisa. E tiveram um crescimento na carteira de crédito nos últimos 4 anos de mais de 706 bilhões. Eles chegaram a 706 bilhões de carteira de crédito, né, Roberto? E aí, cara, considerando a cotação de hoje, né, que ela fechou, 21,91, 21,91 ela fechou, e com dividend yield, por preço de hoje, de 8,68% e negociando a 7,8 vezes o seu lucro. E antes dessa crise do coronavírus, já em 2020, ela chegou a custar R$ 32,30. Então, de R$ 32,30, ela hoje está R$ 21,91, a sua cotação. E aí eu queria saber de você, o que você acha dessa ação ITUB, antes de eu falar o porquê que eu acho que realmente ela vai ser uma ação que vai ser resiliente nesse momento de crise. Eu queria saber a sua opinião também. Então, eu concordo com você que é uma ação interessante para se investir. É uma ação que costuma, se provou no tempo, né? Isso é fato, né? Você pode, na última crise, qual crise brasileira, por exemplo, que foi pior do que a última que a gente teve agora em 2000 e não se faço a mínima ideia se essa vai ser pior do que a última crise, mas a última crise foi uma das piores da história do Brasil, né? A crise de 2014, 2015 até 2016 foi uma das piores do Brasil. E nesse momento, ainda assim, os lucros dos bancos continuavam aumentando. Não sei se você lembra, né? Continuavam aumentando numa economia muito ruim. Né? Então, assim, para mim, não tem discussão assim, você bota em uma empresa que está sendo negociada com preço-lucro abaixo de 10. Né? Para mim, o parâmetro de uma empresa estável como Itaú é você comprar com preço-lucro abaixo de 10. Né? Que aí você entra com uma boa margem de segurança, né? E melhora a sua rentabilidade, né, ao longo do tempo. Então, ela está sendo negociada, aí, como você falou, 7,8 vezes o lucro, o que dá uma margem de segurança muito boa, né, para você investir nela e ter uma rentabilidade, né, interessante aí no longo prazo. É uma empresa que não tem um crescimento mais tão expressivo como outro. Eu, na minha estratégia, eu sou um cara que sou mais fissurado com small caps, né?
Eu gosto de analisar small caps, aquelas que estão com assimetria muito grande, que estão com um desconto muito grande em relação ao valor de mercado, né, da empresa. Digamos assim, se na minha análise, né, uma ação hoje está valendo, sei lá, tá valendo R$ 30, mas no valuation que eu faço dela, na minha opinião, o valor justo dela é 60, né, então ali eu tenho pelo menos a chance de dobrar ali meu capital. Né? Então eu olho assim, as small caps são empresas que sofrem muito, caem muito numa crise dessa, então eu saio ali catando aquelas empresas ali que eu vejo que está com caixa robusto, está com dívida baixa, está indo bem, eu acho que tem grande chance de passar por aquela crise ali. E aí quando passa, né, o preço da ação explode. Mas eu tenho também algumas ações na minha carteira que, como eu gosto de diversificar tanto em termos de empresas menores, chama de diversificação de estilo, né? Small caps, né? As large caps, né? Que é o Banco Itaú, por exemplo, a Petrobras, Vale, que são as grandes empresas. Eu gosto de ter um pouco de cada coisa e também gosto de diversificar em termos de tipos de empresa de dividendos, por exemplo, empresa de crescimento. Você pode ter uma small cap, mas não necessariamente aquela small cap é uma empresa de crescimento. Ela pode ser uma small cap que não tem mais perspectiva mais de crescimento. Às vezes o nicho que ela atua já fica difícil crescer e tal, né? É um setor mais estável, né? Sei lá, um setor de alimentos, por exemplo, né? Você pode ter uma empresa de setor de alimentos que é um pouco mais estável, que é small cap, mas não necessariamente ela vai crescer. Né? Porque às vezes a pessoa tem esse conceito errado, né? Às vezes você acha que só porque é small cap a empresa tem chances de crescer de forma acelerada e se tornar uma empresa 10 vezes maior no futuro. Mas não é bem assim. Você tem que olhar o estilo da empresa, o tipo da empresa. Né? Então é isso, cara. Mas eu concordo 100% com você. Acho que Itaú tipo, é o óbvio, assim, que praticamente não tem como você investir e perder dinheiro. Né? É um investimento bem seguro e que certamente vai te trazer retorno. Não tem como garantir nenhum negócio tem como garantir 100%. Mas se você tá falando probabilisticamente, o Itaú seria aí uma das empresas que seria uma das mais seguras, né, para se investir nesse momento. E quando a gente traz para a economia real também, né, que é o que está acontecendo no dia a dia das pessoas, eu acho que tem um racional ali por trás, né? Porque quando a gente fala assim que as pessoas nesse momento de crise e as empresas também estão passando por um momento conturbado na sua vida financeira, a gente vê que o mercado de crédito ele vai continuar sendo acionado, né? Porque as pessoas vão precisar ter liquidez, vão precisar ter dinheiro, né? As empresas também, Sim. Não só as pessoas, né? Mas as empresas também vão precisar de dinheiro para poder continuar e retomar, né, os seus negócios. E nesse contexto, como eu disse, a carteira de crédito do Itaú só vem crescendo ao longo dos anos, eu vejo um potencial muito positivo para esse crescimento, até essa continuidade de crescimento na situação do crédito que é fornecido pelo Itaú e é uma das maiores formas de receita do Itaú, ainda mais considerando que essa situação de Covid-19, crise de saúde, é uma situação momentânea, transitória, e que esse mercado de crédito vai continuar sendo o refúgio dos empreendedores e das famílias. Então, eu acho que nesse contexto, investir em Itaú, você vai se tornar um sócio de uma grandíssima empresa que cresce ano após ano, que remunera os seus acionistas de maneira muito satisfatória, né? Eu já falei do dividend yield dela, que está aí na casa de 8,68 a preços de hoje, e que, na minha opinião, ou não vai sofrer, ou vai sofrer muito poucos impactos nessa crise, tá? Então, essa é a minha opinião a respeito hoje do case da Itaú. E eu queria saber a sua opinião sobre a empresa que você trouxe também, que nós vamos falar 3 empresas cada uma, e agora eu queria ouvir um pouquinho a sua opinião sobre uma outra empresa. Beleza, olha, eu trouxe algumas empresas com características um pouco diferentes, né? Eu tenho, por exemplo, a Sanepar, né, que é uma empresa que está no setor estável, né, que é de saneamento básico, né, a Companhia de Saneamento Básico do Paraná. Na minha opinião, antes da crise, ela já estava barata, né, e agora com a crise ficou mais barata ainda e certamente será um dos setores menos impactados quando você compara aí, né? Pode falar. Só fala o ticker para a galera aí. Fala o ticker para a galera. Você falou Sanepar. Então, a Sanepar, ou você pode comprar a PN, né, a preferencial, que é SAPR4, ou tem a Units também, né? Para quem não sabe o que é Units, é uma mistura de ON com PN, né? Dependendo do tipo da ação, você tem proporções. Eu não lembro exatamente qual é a proporção,
Às vezes você tem, sei lá, para cada 2 PN, você tem uma ON, sei lá, você tem algumas regras assim, mas eu não lembro direito qual que é a regra da Sanepar, mas você pode também comprar a SAPR11, que são as units, né, da Sanepar, tá? Só Então, para avisar quem uhum, chegou na live agora, essa live nós estamos falando as 6 ações que nós acreditamos que vão beneficiar o acionista nesse momento de crise, que está num preço um pouco mais descontado e são excelentes ações. Então nós já uhum, falamos já da Itaú, que é a Itube, e agora o nosso amigo Roberto está falando sobre Sanepar, e nós vamos ao final dessa live responder todas as dúvidas que foram enviadas lá no YouTube do Meu Dinheiro Ativo, tá? Então, se vocês estão aí agora, ainda não estão chegando agora na live, entra lá no YouTube do Meu Dinheiro Ativo, bota a sua dúvida que nós vamos responder no final da live todas as dúvidas que estiverem lá. Vai lá, segue uhum. lá, Roberto, sobre a Sanepar. Show. Então, a Sanepar, a companhia de saneamento básico, né, costuma ser um setor que sofre menos em crise, né, ou pode até sofrer, mas comparado a outros setores, certamente vai sofrer menos. Não é o tipo de setor chamado cíclico, por exemplo, né, é um setor não cíclico, e aí você tem uma certa constância ali de geração de receita, fluxo de caixa, lucro, etc. Né, provavelmente, talvez a Sanepar possa sim ter problema com inadimplência, por exemplo, né, esse tipo de coisa. Mas não acredito que será um impacto muito grande. Pode ter sim um impacto no curto prazo, mas quando você avalia uma empresa, é por isso que a gente tem que tomar cuidado com isso, né? Porque quando você está avaliando uma empresa, você tem que olhar o que aquela empresa pode gerar de fluxo de caixa, de receita, de lucro no longo prazo. Né? Porque o que acontece em 1 ano ou 2 anos, já tem um vídeo meu, se quem quiser olhar depois lá no YouTube, né, que se chama O Verdadeiro Valor das Empresas, que eu mostro no Valuation lá, inclusive eu acho que é da Sanepar mesmo, o exemplo de que se eu retirar o lucro, se eu tirar fora o lucro da empresa de 1 ou 2 anos e fazer a avaliação da empresa, do valor justo dela com base em 1 ou 2 anos muito pessimistas, né, não tem problema. Isso aí impacta muito pouco o valor de mercado o valor de mercado justo da companhia. Vai impactar 10, 15% no máximo, tá? Então, na minha opinião, vai passar tranquilo, né? A Sanepar tem saúde financeira para passar por essa crise aí tranquilamente, não tem dívida elevada, né? Uma empresa bastante rentável, assim como o Itaú também passou pela crise também tranquilamente, passou dando lucro, talvez com margens menores, né? O que as empresas boas que conseguem continuar dando lucro em crise, o que geralmente acontece é que elas têm margens menores no negócio, né? Começa a ter margens menores, mas não necessariamente vai parar de dar lucro. O que pode acontecer também é parar de pagar dividendos, né? Como você falou, o Itaú é uma boa pagadora de dividendo, a Sanepar também é uma boa pagadora de dividendo. Só que no curto prazo, esse dividendo, tanto do Itaú, né, quanto do Sanepar, ou pode ser completamente cortado ou cortado parcialmente. Né? Então, a gente tem uma referência do dividend yield das empresas em relação ao que aconteceu ano passado. Né? Mas esse ano, por exemplo, pode ser um ano de bastante corte de dividendos. E aí, tipo assim, a ação está mais barata, mas não necessariamente você vai conseguir um retorno de dividendos maior, porque provavelmente as empresas vão cortar dividendos para poder segurar a caixa, passar por essa fase difícil e aí retoma. Né? Mas é o que eu falei, cara, 1, 2 anos que acontece uma fase ruim com uma empresa, ruim entre aspas, assim, né? Não significa muita coisa no real valor, né, da companhia. Tá? Então é isso, na Não minha impacta opinião. tanto o fluxo de caixa de longo prazo, né? Que é o que a gente É, considera para um valuation. exato, é. Quem até falou isso recentemente, se eu não me engano, foi o Luiz Stuber. Ele falou sobre isso Foi. aí, Uhum. que 1 ou 2 anos de Aham. dificuldades ali, né? Dificuldades que a gente fala é alteração, volatilidade no fluxo de caixa que era esperado, não gera no longo prazo uma diminuição no valor que é esperado para essa empresa, né? Uhum. O valor no longo prazo. Então, muito bacana. Perguntaram qual que é É. a sigla da ação que você está falando, né? Uhum. SAPR4 SAPR4 ou 11, ou ou SAPR11. 11. Então, Show. essa coisa é interessante porque, só para complementar o que você falou aí, né? Porque, pensa só, uma empresa, ela tem capacidade, quando você considera, quando você vai calcular o valor justo de uma companhia,
você considera que aquela companhia ela pode gerar caixa infinitamente, né? De modo infinito. Aquela empresa, uma empresa teoricamente não tem vida útil, né? Nasce hoje, morre daqui a 50 anos. Não é assim que as coisas funcionam. Então, por isso que, pô, o que é 1 ano, 2 anos de lucro, né, da empresa perto do que ela pode gerar aí a sua vida inteira. Então, o que mata uma empresa no Brasil é a questão da taxa de juros, né? Mata muito mais. Então, Uhum. se você vive momentos na economia em que a taxa de juros está muito elevada, isso aí arrebenta com o valor das empresas, né? Porque a empresa ela se capitaliza a taxa de juros muito mais alta e aí fica difícil você retornar, né, o valor para o acionista. Tá? Então, a meu ver, o Brasil conseguindo manter a taxa de juros baixa como está mantendo agora, isso aí é muito menos danoso. Né? No caso, a gente viveu em 2015, 2014, uma taxa de juros muito elevada. Isso aí enforcou nossa economia, né? Principalmente aí para o setor privado, tá bom? Vamos lá, então. Já falamos bastante sobre as duas primeiras empresas, Itube, Sanepar no seu caso. E eu vou para a minha segunda empresa agora. Vou falar de Uhum. Engie. Engie, para quem não conhece, Engie do Brasil é o ticker EGIE, E-G-I-E 3, tá? EGIE 3. E vou falar um pouquinho de Engie para vocês, que alguém aqui pode não conhecer. Para começar, uma empresa do setor elétrico, tá? É uma companhia que ela está no novo mercado. O que é o novo mercado? É o segmento que nós consideramos de mais transparência e governança corporativa da Bolsa, né? E atua em dois segmentos ali do setor elétrico, que é tanto a geração de energia elétrica quanto a parte de comercialização. Então, ela está nesses dois setores ali, geração e comercialização de energia elétrica, sendo a maior geradora privada do Brasil, tá? E o parque gerador da Engie, na sua maioria, é composto de usinas hidrelétricas. 73% da geração de energia da Engie é de usinas hidrelétricas. E vale também ressaltar que ela possui contratos de concessão muito, muito grandes, que variam entre 30 e 35 anos, o que é positivo também para a empresa, né? Então a Engie, né, no caso, que é o ticker EGE 3, é uma excelente empresa. Sobre os dados dela recentes, ela teve receitas crescentes nos últimos 4 anos, tá? E apresenta lucros consecutivos já há 17 anos. Então é uma empresa que dispensa comentários quando nós falamos de qualidade, assim, de crescimento também, que vem apresentando um crescimento muito bacana. Nos últimos 4 anos, ela teve um payout, né, ou seja, ela usou para pagar os dividendos 100% do lucro. Então, ela se mostrou uma pagadora de dividendos de verdade, né? E considerando a cotação de hoje, né, que ela fechou hoje no mercado, que foi 41,03, R$ 41 mais ou menos, ela teria, no caso, em relação aos dividendos passados, um dividend yield de 3,83% e está negociando ali mais ou menos 14 vezes o seu lucro, chegando a custar R$ 54 antes da crise e hoje está custando R$ 41. Roberto, o que você acha da Engie? O que você tem para falar da Engie, da galera que está aí nos escutando? Então, sim, concordo com você, acho uma empresa muito boa também. No geral, eu considero o setor elétrico brasileiro um dos melhores setores para se investir pela estabilidade que ele tem e também pelo fato de que, se você for olhar o grupo de empresas, de oportunidades, né, que tem na Bolsa, você vai ver que tem inúmeras boas opções na Bolsa de Valores no setor elétrico, o que em outros setores você não vê tanto, né? Outros setores você pode ver uma oportunidade pontual ali, aqui ou ali, mas no setor elétrico eu acredito que a abundância de oportunidade é muito boa. Então tem várias empresas aí, EDP, né, que é Energias Brasil, gosto da Engie, gosto, né, de tantas outras empresas aí, Transmissão Paulista, né, que são empresas que estão sendo negociadas a um preço bastante interessante. Tá? Então concordo com você também. Engie é show de bola. Vamos passar para a próxima, então? Só terminar um pouquinho aqui, acrescentar mais um pouquinho sobre Engie, porque eu gosto sempre de trazer um racional sobre o que eu estou pensando para esse momento de crise. Eu acho assim que, como a Engie atua ali num segmento de geração e comercialização de energia elétrica, eu acredito que ela não vai ser afetada de forma muito intensa, né, quando isso tudo, já nesse momento e quando isso tudo passar também, porque o consumo das famílias, né, que está acontecendo agora, né, motivado pela permanência que está sendo gerada pelo isolamento social, tende a aumentar essa demanda por energia elétrica,
enquanto das empresas tende a diminuir, né? Então eu Uhum. acredito que isso pode se equivaler e evitar uma queda muito expressiva e muito intensa nos lucros, né? E além disso, o fato de ser uma empresa que tem uma excelente gestão, que dispensa comentários, como eu falei, 17 anos com lucros consecutivos, receitas crescentes nos últimos 4 anos, tem uma dívida controlada, tá? Que é uma coisa muito importante quando nós fazemos uma análise fundamentalista. Ela tem uma dívida líquida sobre EBIT de 2,1, que é uma dívida, um indicador bem aceitável quando nós falamos de dívida. Eu acho que isso tudo vai contribuir para que ela passe por esse momento de uma maneira mais tranquila e, principalmente, se beneficie bastante desse momento num pós-crise aí, retomando novamente o seu crescimento. Né? Show. E teve a questão da aquisição da TAG também, que teve recentemente, que é outra uma aquisição que pode fazer, né, com que ela cresça para os próximos períodos, tá? Muito bacana, Importante muito ressaltar bacana. também. Então vamos nós lá. falamos já YouTube, SAP R4 SAP ou R4 11, e agora falamos e de a ESG 3. Engie. Isso. Isso, da Engie do Brasil. Agora, vamos lá, quarta ação, manda para nós. Tá, beleza. Então vou trazer, eu falei de uma empresa que era estável, dessa vez eu vou trazer uma empresa de uma situação um pouco mais vulnerável em termos de macroeconomia, que é a Trisul, que é uma construtora. Por que eu acho que a Trisul tem grandes chances, né, de se sair melhor quando houver recuperação econômica? Por que eu acho que ela vai sair à frente das outras construtoras? Porque a Trisul, ela fez um follow-on. Para quem não sabe o que é follow-on, é você fazer lançamento adicional de ações no mercado para fazer captação de dinheiro. Então a Trisul, ela reforçou o caixa pouco antes, né, de acontecer o problema do coronavírus. Então ela está com o caixa bastante reforçado, está com a dívida líquida negativa e as ações despencaram muito, né? Ou seja, é abrindo aí então uma boa oportunidade, né, para você entrar nela com uma margem de segurança muito boa, já considerando todos os problemas que possam ocorrer na economia, né? Mas é uma empresa de uma boa gestão, porque ela fez o dever, tanto é que na última crise ela fez o dever de casa, né? Ela passou dificuldade, passou, assim como a maioria das consultoras passaram nessa última crise que teve, né? Antes do coronavírus, lá em 2015, 2016. Só que ela foi uma das primeiras a se recuperar. Ela foi uma das primeiras. Quando começou a levantar a economia, ela já começou a apresentar resultados excelentes. E eu acho que ela vai continuar nessa pegada aí também para o próximo ciclo, né? Então, por isso que eu acho que eu trouxe a Trisul aí mais ou menos nesse racional. É uma empresa que, tipo assim, tem que quebrar muita empresa para poder a Trisul quebrar, né? Porque ela está com uma posição de caixa bastante boa, inclusive a dívida líquida dela é negativa, né? Ou seja, o que ela tem em caixa é maior do que a dívida total dela, tá? Show de bola. Eu, particularmente, também gosto muito de investir em empresas que têm dívida líquida negativa, tem caixa, né, no caso. Isso ajuda também a passar por esse momento de crise. Mas, assim, o que você tem a dizer do setor de construção civil? O que você espera para os próximos anos do setor de construção civil, Roberto? Olha, então, como eu falei no começo da live, ainda é muito difícil prever o que vai acontecer com a economia, né? Mas, assim, por isso que nesse momento de incerteza é bom você ter a cautela de ir nas empresas que, tipo assim, cara, quem tá se afogando, no caso, né, quem vai se afogar logo de cara ali, que estão as empresas que têm muito endividado, empresas que estão no ramo cíclico. Primeira coisa, evitar empresas que estão no ramo que é muito cíclico e está muito endividada. Essas daí certamente vão ter muitos problemas, né? Então, assim, do construção civil não tem como falar, é um setor que é um dos mais suscetíveis, né, a fatores macroeconômicos. Precisa a macroeconomia do país estar bem você pode ver até que o setor de construção civil é um dos que sempre se recupera de forma atrasada, né? Então, mas, na minha opinião, eu gosto de olhar as empresas pontualmente, né? Tipo assim, não é o setor, igual eu fiz um post esse dia lá no meu Instagram. A galera pergunta, qual o setor que é melhor para investir? Cara, não existe o melhor setor, existe a melhor empresa, tá? Então, dentro daquele setor ali que você está querendo investir, qual é a empresa que está posicionada melhor? Quando você fala de varejo, por exemplo, não tem como falar, a Magalu está numa situação infinitamente superior às outras empresas listadas na Bolsa, né? Talvez aí a Centauro, acho que também faço um elogio a Centauro, também está fazendo um bom trabalho. Arezzo, né? A Arezzo fez um acordo maneiro com a Nike e tal, né? A Centauro. Tem algumas ali que são interessantes, mas
a Magalu ela está despontada, ela está conseguindo crescer acima da. Se você pegar o crescimento do e-commerce e crescimento de varejo do Brasil, a Magalu está crescendo três vezes mais, né, do que a média do setor. Então, realmente ela está fazendo um trabalho excepcional. Não sou acionista, tá, pessoal? Não sou acionista, acho que o valuation da Magalu está muito exagerado. Mas tem que falar que, por isso que eu falo assim, não existe o setor que é o melhor, existe quais empresas estão melhor posicionadas dentro dos seus setores. Acho que essa seria a pergunta. Eu vou te fazer uma pergunta, até que se eu te pegar de calça curta, você desculpa, mas você falou que o valuation aí da Magalu tá bem esticado e tal. Hoje até eu estava olhando que passou de R$50 novamente. Sim. Qual seria o valuation, na sua opinião, aceitável para a Magazine Luiza? A galera, acho que gosta da Magazine, está querendo saber. Cara, teria que estar no mínimo 50% mais barato que está hoje, no mínimo, no mínimo. Eu fiz um valuation, se quem quiser pode procurar no meu YouTube, a análise da Magazine Luiza, eu fiz o valuation dela, eu fiz o caminho de trás para frente. O que eu fiz? Eu fiz o seguinte, considerando o valor de mercado dela atual, o quanto ela precisa crescer para poder fazer sentido esse valuation atual. Então, assim, o cenário era espetacular, né? O cenário era de 3 ou 4 anos crescendo 40% ao ano, depois passava por uma segunda fase de 20% de crescimento ao ano durante mais uns 4, 5 anos, depois mais uma fase de crescimento menor, com 10% ao ano, mais uns 5 anos. Ou seja, era tipo assim, uns 12, 13 anos de crescimento, né, sem parar, sendo que a Magalu ela já é uma das maiores varejistas do país. Né? Então, uma coisa é você falar uma empresa que tipo assim, está na posição lá embaixo, né, de market share e escalando rapidamente. Aí é outra história. Né? Agora, nós já estamos falando de uma empresa que chegou a valer, sei lá, acho que 100 bilhões, né, 100 bilhões de reais antes da crise do coronavírus, né, quando ela atingiu o topo de preço. Se eu não me engano, o Magalu já estava valendo quase 100 bilhões de reais. Não é um valuation qualquer, não é um valor de mercado qualquer, não é uma empresa pequena. 20 bilhões de reais é um valor de mercado muito grande. Né? Então, o que vocês esperam? Que a Magalu chegue a 500 bilhões de reais? Você acha que é tão fácil assim para a Magalu sair de 100 bilhões e valer 500 bilhões? Vale mais que a Petrobras, vale mais que o Itaú, né? O lucro do Itaú deve ser umas 10, 20 vezes maior do que o da Magazine Luiza. Né? Então, como você pode falar que a Magalu vai ser maior do que o Itaú? Entendeu? Eu não consigo imaginar um negócio desse. Né? Então, para mim, na minha opinião, né, é você querer apostar muito numa empresa, né, que eu acho que não... Qualquer coisa que der errado, né, vai cagar tudo, digamos assim. Né? Qualquer coisa que der errado. Show. E o Douglas está perguntando aqui no chat se nós vamos responder perguntas. Galera, nós vamos responder todas as perguntas que forem colocadas lá no YouTube do Meu Dinheiro Ativo, tá? Então, se você está aí quer fazer as perguntas, nós vamos responder todas que tiverem lá no chat do YouTube. Então, entra lá, aproveita, já se inscreve no canal e deixa a sua pergunta lá que nós vamos responder com o maior prazer. Roberto, dando seguimento aqui, nós já falamos já de 4 empresas, não é mesmo? São 6 que nós prometemos. Então, eu vou falar agora da terceira empresa, na minha opinião, e a quinta que nós vamos falar nessa live, né? E ela é um xodozinho meu. Eu entrei tem pouco tempo e tal, mas particularmente já vinha namorando ela há um tempinho, que é a Porto Seguro, né? Porto Seguro, que é uma companhia do Novo Mercado. Quem não conhece, o ticker dela é PSSA 3. Ela está no Novo Mercado. É a 4ª maior seguradora do Brasil, mas ela é a líder no segmento de automóveis e de residencial, tá? Então, seguro residencial e automotivo, ela é líder. E a empresa é conhecida pelo alto nível de atendimento que ela dá para os clientes, né? Ou seja, ela está num patamar de qualidade muito, muito bacana e opera num setor que tem um potencial bem legal de expansão, tá? A maior parte das suas receitas, que é 54%, vem do setor automotivo, do segmento automotivo, de seguro automotivo, e tem apresentado receitas crescentes nos últimos 10 anos. 10 anos, Roberto. 10 anos apresentando crescimento de receita, 23 anos de lucro consecutivo, tá? Uma melhora operacional ano após ano. Pagou 47% dos seus lucros em 2019 para os acionistas em forma de dividendos, né? De proventos. E hoje ela está apresentando uma cotação
que é 45,80, tá? Negociando a Uhum. 10,7 vezes o seu lucro, 45,80 hoje, sendo que ela já chegou a custar, esse ano de 2020, 67,80. Então ela está Uhum. negociando aí a R$ 22 abaixo do que ela já negociou esse ano de 2020, ou seja, menos de 4 meses atrás, tá? E aí eu acredito que tem aí um racional muito bacana para a gente explorar, né? Qual é a sua opinião, antes de eu falar a minha opinião, o meu racional sobre ela? Uhum. Então, também acho uma empresa interessante, inclusive Porto Seguro, já tive ela por muito tempo na minha carteira, né? Foi durante a última crise, sem ser essa do coronavírus, a anterior, eu mantive, era uma das minhas maiores posições, se não a maior, né? Eu mantive ela durante um bom tempo. Aí depois chegou lá no valor que eu considerava como sendo justo, eu me desfiz das ações, né? Então, assim, minha estratégia, ela tem um viés um pouco de longo prazo, mas eu também gosto de fazer um balanceamento de carteira ao longo do tempo, né? E às vezes eu vou diminuindo, às vezes, a posição nas empresas que eu considero que chegaram no valor justo, para poder pegar esse dinheiro e alocar em outras ações, né, que, na minha opinião, estão mais descontadas. Aí por isso que hoje já não sou mais acionista da Porto Seguro, mas eu considero uma empresa boa. Hoje, no setor para mim, a melhor oportunidade é a BB Seguridade. Eu gosto da BB Seguridade no setor de Sim, seguros. também tenho carteira. Uhum. É boa também, mas a Porto Seguro também é show de bola. Eu acho que pela questão assim de como nós estamos falando de empresas que caíram nesse momento de crise Uhum. e que já tiveram uma perspectiva de crescimento até anterior muito bacana, eu vejo a Porto Seguro hoje, pela qualidade da empresa, como eu falei, uma empresa que Uhum. está num patamar de qualidade muito elevado, né? E é líder no setor automotivo e residencial, né? Tem uma geração de caixa muito bacana, como eu já falei. Então eu vejo a Porto Seguro hoje no valor que está custando, e eu venho namorando ela há algum tempo, como eu já te falei, querendo Uhum. entrar ali, né? Esperando um momento. E eu entrei recentemente nela, ela estava até abaixo da cotação que está hoje, se eu não me engano, 37, 38. Então, realmente, eu enxerguei nela um bom momento para entrar. E o racional dela, que eu acredito, é o seguinte: a crise de saúde, isolamento social de coronavírus, a gente sabe que reduziu a exposição de veículos, né, a exposição das pessoas, né, e que eu acho que deverá também reduzir, possivelmente, os prêmios de seguro que a própria Porto Seguro tem que pagar, né? Já que não Uhum. está tendo tanta saída. E os dados já têm mostrado isso, tá, Roberto? A gente tem visto aí nos dados que têm sido divulgados que houve uma redução natural, né, no número de acidentes, porque as pessoas não estão viajando, não Uhum. estão saindo. Eu acho que a gente deve considerar que deve possivelmente ter uma redução na quantidade de seguros a serem fechados, renovados. Mas no balanceamento, né, considerando esses prêmios de seguro que não vão ser pagos em relação aos novos fechamentos e renovações, eu acredito que vai ser sim favorável para a Uhum. Porto Seguro. Já uma recuperação de pós-crise vai ser muito rápida. É uma empresa que tem boa gestão, caixa positivo, dívida controlada, né? Hoje tem um dívida de EBITDA, sobre EBITDA aí, dívida líquida sobre EBITDA de 2 também, então está bem tranquilo. Isso tudo vai ajudar ela a passar esse momento de crise bem tranquilo, né? Então acho que vai ter um momento que vai ser dívida negativa, na verdade, ela tem, né? Uhum. Então acho que vai passar desse momento de crise de uma maneira até tranquila. Beleza, show. Então, concordo com você. Porto Seguro, o setor de seguros, se tem dois setores que não param de ganhar dinheiro no Brasil, meu amigo, é setor de seguros e banco. E Não bancário, né? para, e não para de ganhar dinheiro, né? Então, eu acho que o setor de seguros está cheio de oportunidade boa. BB Seguridade, Porto Seguro, a própria IRB Brasil, né, que passou por os problemas de governança corporativa aí, mas eu acredito que vai passar tranquilo. A empresa já tá tendo várias renovações lá dentro da empresa. Acredito Já que é fez o só valuation uma. da IRB? Cara, não, particular, pelo fluxo de caixa descontado, não. Eu já fiz o valuation dela por métricas mais simples, de preço-lucro e tal, né? Preço-lucro operacional, esse tipo de coisa. Mas pelo fluxo de caixa descontado, eu não fiz ainda, tá? Não fiz ainda não. Mas, na minha opinião, esse preço que está sendo negociado agora tá muito barato, tá muito barato, né? Assim como outros do setor também estão baratos também, né? E Ela são chegou empresas que estão. a bater ali 6,7, né? A IRB Aham, também aham. ficou É. bem descontado. O, o, como é que se diz? A única coisa que a Porto Seguro, acho que está um pouco atrás das outras empresas, a Porto Seguro,
é que o crescimento dela tem sido mais fraco nos últimos anos, né? O crescimento dela, né, tem sido mais fraco. Acho que está abaixo da média aí. Depois a Sul América conseguiu crescer bem, a IRB cresceu bem, né? A BB Seguridade cresceu bem também. E eu acho que a Porto Seguro ficou um pouco atrás em relação a isso aí. A questão do impulsionamento, do crescimento dos lucros, né? Foi mais tímido, né, em relação às outras empresas. Mas, de qualquer forma, na minha opinião, a margem de segurança dela, como você falou, é muito boa, né? Ela é basicamente uma empresa que distribui bastante dividendos também. Dá para ter um dividend yield, né, considerando situações normais, né, muito bons. E é isso, não tem muito mistério, não. Beleza? O dividend yield dela bateu quase 5% aí, considerando o preço de hoje, está batendo uns 5%. Então tá realmente bem bacana. Eu acho aí, que foi, considerando a Selic. se eu não me engano, 2018, acho que o dividend yield dela bateu 10%, se eu não me engano, 2018. Eita. Foi alguma coisa assim. As seguradoras, em geral, pagam bons dividendos, né? Tem muita geração de fluxo de caixa, né? Fluxo de caixa livre e tal. Aí as empresas distribuem bastante, né? Normal, é característico do setor. Show. Então já falamos de 5, falta a sexta para fechar aí a nossa live, e aí nós vamos responder as dúvidas que estão lá no YouTube. Beleza. Eu ia falar a última do exterior, mas como a gente não citou nenhuma empresa do exterior, vou deixar só dentro do Brasil mesmo, né? Vou falar da Locamérica, né? Na minha opinião, a Locamérica, eu já fiz a análise das 3 empresas, comparei, né, as 3 empresas do setor, que é a Rent 3, né, que é a Localiza, a Movida, que é a Move 3, e a Locamérica, que é a Elican 3, né? Eu já fiz a comparação das 3 em tudo quanto é nível, rentabilidade, nível de endividamento, posicionamento, enfim, crescimento, tudo. Na minha opinião, a Locamérica, em todos os quesitos que eu considerei, ela ganha das concorrentes, né? Então ela está numa fase de crescimento muito boa, o posicionamento de caixa dela é bom, melhor do que as outras, né? Na verdade, assim, a Localiza, ela tem um caixa maior, só que é porque a Localiza é uma empresa muito grande, certo? Então, o que tem vários gestores hoje investindo na Localiza pela questão do tamanho dela, né? Que ela tem toda a economia de escala e tudo mais, ela consegue fazer aquisições de carros, né, a preços mais baixos, né, pela escala que ela tem e tal. Mas, considerando todos os quesitos, né, eu acho que talvez a única coisa que leva vantagem na Localiza é o tamanho dela, né, na minha opinião. O resto, a Locamérica, ela ganha de tudo, né? Então, o caixa dela comparado com o tamanho dela, com o tamanho da Locamérica, é uma situação muito mais confortável, né, do que as outras duas, né, do que a Localiza e a Movida. O então, ticker, assim, o ticker dela pra galera. Fala pra galera. Elican 3. LCAM. LCAM3. Isso. LCAM3. Eu posso digitar aqui também. Ó. Show. LCAM3 aqui. Eu vou digitar todos então, aqui pra galera acompanhar. É uma empresa que tomou muita pancada, né? Porque, pô, você imagina, cara, ninguém tá indo pra rua, né? Não tem turismo, não tem nada. Quem que vai alugar carro uma hora dessa, né? Então, assim, de fato, se você pensar só por essa lógica, você jamais investiria nesse tipo de empresa, né? Porque é um dos setores que mais vai tomar pancada, né, a curto prazo. Mas, mais uma vez, eu repito, você não pode olhar para uma empresa só o que ela pode gerar de resultado, né, por causa de 1 ou 2 anos que vai ter uma crise maior. Inclusive, essas empresas aí, elas conseguiram crescer bastante ainda, né, perante uma economia muito ruim, né, durante o período de 2014 a 2016. Né, elas cresceram bastante, se eu não me engano, elas estão tipo umas 4 vezes maior do que há uns 2, 3 anos atrás, né, cresce, sei lá, 50%, 60% ao ano, né, porque vem fazendo várias aquisições em cima de aquisições o tempo inteiro, e esse setor é importante você ter escala, né? Quando você tem escala muito grande, você consegue você tem economia de custos e tal, e você acaba apresentando margens melhores, né, e você tem condição também de oferecer melhores condições, né, para os clientes por causa disso. Né? Então, na minha opinião, a Locamérica, falando do setor de aluguel de carros, é a melhor posicionada, acho que vai passar por essa crise aí também. Você sabe dizer se a Locamérica já está trabalhando com aluguel de veículo
pessoa física, naquele modelo que nós estamos vendo agora muito frequente de pessoas comuns alugando carro ao invés de comprar? Você sabe dizer se ela já está atuando? Pessoas comuns alugando carro. Olha, não sei, cara, não sei te dizer essas coisas específicas assim, eu não sei, desculpa, eu não sei te informar, não. Mas, assim, eu sei que uma coisa que fortaleceu muito o setor foi a questão dos aplicativos, né? Os aplicativos de Uber, 99, entre outras, fez com que ajudasse também a aquecer esse setor, porque muita gente aluga carro, né, através dessas locadoras para poder trabalhar, né? Então, isso aí eu sei que foi uma responsável aí. Mas o que você está falando é interessante. Inclusive, teve uma situação aí que eles estavam falando de que montadoras iriam começar a ofertar os carros delas mesmo para poder começar a alugar. Mas ainda não teve efetividade nisso aí. E não é expertise deles, né? Entendeu? Eu acho que não é tão simples assim, vou entrar nesse mercado, vou abocanhar tudo e acabar com o setor de locação. Eu acho que não é bem por aí, não é tão simples assim. Acho que o setor de locação no Brasil, de locação de veículos, está indo muito bem e passando essa fase aí, eu acho que vai continuar na trajetória boa. Show de bola. Beleza? Então, falamos aí 6 empresas, né? Agora vamos abrir para perguntas. Nós temos aí uns 5 minutinhos aí para a gente abrir para perguntas, para a galera responder, para a gente poder responder, na verdade, para a galera colocar aí o que ficou de dúvida. O Rafael Butileiro falou assim: locadora não ganha dinheiro alugando. Por mais incrível que pareça, Tem hoje revenda, o maior tem também, lucro é na revenda. Também. Bem lembrado, Rafael, bem lembrado. Tem também, mas tem o seguinte, cara, vai sofrer muito, né? Essa questão da revenda de veículos aí, tanto aluguel quanto revenda de veículos vai sofrer muito, né? Então lá no relatório das empresas tem o quanto que vem de receita de aluguel, o quanto que vem de receita de revenda, né, e etc. Vem tudo discriminado certinho lá. Quem tiver interesse em conhecer esse tipo de empresa melhor, é só entrar no relatório financeiro que tem tudo destrinchado, da onde que vem a receita da empresa, né, de locação, de revenda e assim sucessivamente. Beleza? Show. Vamos ver aqui, o que mais? Tem alguém que perguntou aqui quais foram as empresas citadas, nós já falamos embaixo. O Douglas Stankler perguntou sobre Localweb. Não Sabe falar acompanho. um pouco? Não Também nunca acompanho. estudei Até Localweb onde eu ainda. tinha visto por alto, assim, o valor de mercado dela estava absurdo perante Analisei rapidamente em termos de múltiplos, assim, eu não fiz uma análise por fluxo de caixa descontado, não, porque primeiro eu faço uma análise de múltiplos que é mais rápida para fazer uma filtragem ali, né? E aí depois, se pelos múltiplos está barato, aí eu vou fazer uma análise mais profunda pelo fluxo de caixa, porque é mais assertivo, né? O fluxo de caixa, ele representa melhor uma empresa do que os múltiplos. Então, na minha opinião, quando eu vi que os múltiplos dela estavam muito exagerados, já larguei de mão e nem avaliei mais. O FC Ribeiro está perguntando assim, qual a opinião sobre a Movida, Movi 3? É a pior das 3 que você falou? Então, depende da perspectiva que você olha, tá? Assim, na minha opinião, as 3 são boas empresas para se investir. Mas eu falei da Locamérica porque, pegando essa situação agora que está vivendo agora a economia, né, a posição de caixa da Locamérica está melhor, né? Agora, de fato, a Movida é a mais frágil porque ela tem, de todas as 3, ela é menor, ou seja, ela tem economia de escala menor, né, de todas as 3, e também o nível de endividamento dela é o maior, é o mesmo da Locamérica, só que a Locamérica, desculpa, é o mesmo da Localiza, tá? É o mesmo nível de endividamento da Localiza, só que a Localiza, por ser maior, tem um caixa mais robusto e tudo mais, né, acaba aguentando mais o tranco, tá? Por ser uma empresa maior. Mas por isso que eu acho que, de ponto de fragilidade, a Movida é a pior entre as 3. Mas, na minha opinião, também eu acho que também consegue passar por essa crise aí também e voltar à sua trajetória natural aí de crescimento aí. O Brás está perguntando assim, Azul e Gol, vale a pena? Curto, médio, longo prazo? Rapaz, que pergunta. Rapidinho, Não. porque o tempo está acabando aqui. Então, cara, setor de aviação não acompanho. Para mim é um setor tipo mais tranqueira do planeta, é o setor de aviação, né? Eu não sei nem como é que o Warren Buffett tem setor de aviação, mas por incrível que pareça,
o Warren Buffett tem duas empresas do setor de aviação, que é a Delta, né? A Delta e a Southwest Airlines. Então, assim, para mim, cara, o setor de aviação é terrível em qualquer situação. Quando tá tudo maravilhoso, o setor de aviação, as margens são pequenas, né? Então, ou qualquer probleminha que dá na economia, esses troços começam a dar prejuízo. Então, tipo, para mim não existe. O setor de aviação, para mim, é péssimo. O desconto, na verdade... E tá assim, mas tá descontado. Pô, mas a aviação tá sempre descontado, o setor de aviação tá sempre descontado, a ação tá sempre descontada. O setor é tão ruim que ninguém tem coragem de pagar caro nesse troço, entendeu? Show. Cara, eu até queria continuar aqui com a galera. Quem quiser, a gente vai continuar no YouTube. Vamos dar mais uns 5 minutinhos no YouTube, mas no Instagram, o Instagram vai derrubar a gente, vai cortar a nossa live. Então, queria agradecer o convite aí do Roberto para fazer essa live, para falarmos sobre as 6 principais empresas que a gente acredita aí para ficar de olho na bolsa. E quem quiser, eu vou continuar, o Roberto também vai ficar aqui comigo, lá no YouTube do Meu Dinheiro Ativo, que é o meu perfil, nosso YouTube, a gente está online lá agora. Se você entrar lá no YouTube do Meu Dinheiro Ativo, vai ter lá a nossa live. Então você clica lá e manda a sua dúvida. Nós vamos ficar mais uns 5 minutinhos aqui e responder as dúvidas que estiverem lá. Vamos falar para vocês, tá bom? Então, no mais é isso. Desejo a todos uma boa noite, Roberto. Show. Mais uma vez, obrigado. Valeu, um abraço, obrigado. A gente vai falar da Equatorial, deixar a pergunta aqui, Equatorial, a gente responde lá agora, beleza? Valeu. Então vamos responder lá no YouTube para quem quiser sobre as outras dúvidas que tiver aí. Equatorial, o pessoal perguntou aqui também sobre Centauro. Vamos falar um pouquinho lá. Tranquilo. Investimentos comerciais. Falou, galera. Abração. Falou, valeu. Valeu, obrigado aí. Valeu. Tchau, tchau.